Glória a Deus. Salve os irmãos na paz do Senhor Jesus, minha mãe, seu Evandro, que está aqui também conosco. Paz do Senhor, mamãe, paz do Senhor Evandro. Um salve aí para as Irmandade. Mais uma gravação aqui do YouTube, para os irmãos do YouTube, também do grupo, onde chegar, né? Essa mensagem do quadro Aprendendo com a Bíblia. Hoje nós estamos aqui ao capítulo 11, né? Já chegamos no capítulo 11. E vamos capítulo por capítulo, até o 42. Se você está nos seguindo aí, é só você entrar lá no YouTube, você vai ter todos os capítulos do Aprendendo com a Bíblia, do livro de Jó, do capítulo 1 ao 42, tá bom? Nós estamos no capítulo 11 hoje. E aqui no capítulo 11 desse estudo que nós estamos vendo aqui, Aprendendo com a Bíblia, hoje nós vamos ver aqui o conflito continua, né? O tema. O conflito continua, porque já vinha vindo aí no conflito ali do primeiro, segundo e tantos outros, né? E ao longo dos capítulos anteriores aqui, nós vimos que Jó, nesse conflito, né, que está continuando, Jó, nós vimos que ele enfrenta um sofrimento intenso, né? Perdendo seus bens, perdendo seus filhos, a saúde, mas a Bíblia mostra que Jó ele permaneceu fiel ao Senhor, nosso Deus, mas profundamente angustiado, né? Fiel, mas profundamente angustiado. Por quê? Os seus amigos ali, em vez de vir até ele para consolar, né? Eles começaram ali a acusar o Jó de pecado oculto, sugerindo que o Jó, que ele estava sofrendo porque havia feito algo errado. Agora aqui no capítulo 11, do que nós estamos entrando hoje, nós vamos ver que Zofar, né, que é o outro amigo de Jó, o Zofar, agora ele entra em cena com palavras ainda mais duras do que o de Elifaz. Ele vai vir com palavras mais duras agora. Por quê? Porque agora Zofar, ele repreende Jó e ainda afirma que Jó está sofrendo isso por causa do pecado. Né? Ele repreende Jó afirmando que Deus está sendo misericordioso com ele, com Jó, porque a punição de Jó poderia ser ainda maior. Olha só, que amigo, hein? Se Jó já tinha perdido os filhos, tinha perdido todos os bens, se coçando o amigo ainda fala assim, ó, Deus é misericordioso com você, hein? Só por causa do seu pecado, a sua punição poderia ser maior, né, do que essa. Então, Zofar aqui, ele insiste que se Deus arrependesse, né? Se Jó se arrependesse, Deus restauraria a sua vida. Mas Jó ficava pensando, mas vou me arrepender do quê? Né? Do que eu vou arrepender? Mas será que Jó realmente precisava se arrepender, igreja? Será que todo sofrimento vem por causa do pecado? Será que todos que nós sofremos é por causa do pecado? Aqui hoje nós vamos mergulhar aqui nesse capítulo e aprender mais sobre como Deus ele age em meio às provações. Né? Nem tudo é por causa do pecado. Vamos ver aqui a representação de Zofar. Zofar, ele não demonstra empatia pelo sofrimento de Jó. Ele não demonstra, né? Não mostrou nenhuma empatia pelo sofrimento de Jó. Pelo contrário, né? Ele se irrita com Jó, com as palavras de Jó, quando Jó começa a falar. Ele fica irritado. Olha o que está escrito em Jó 11:2, para não ficar na minha palavra aqui. Hoje nós estamos no capítulo 11, Jó 11, versículo 2. Ó. Acaso não será ouvida essa multidão de palavras? Ficará sem resposta o homem falador? Né? Então ele está aqui ele já está acusando, né? Isso aqui é as palavras do nosso amigo aqui, acusando Jó, né? Zofar, né? Acaso não será ouvida essas multidão de palavras? Ele está falando demais. Né? Será que você vai ficar sem resposta, seu falador? Então, o Zofar aqui, ele acusa Jó de falar demais, nesse versículo, né, 11:2. Está acusando Jó de falar demais e do Jó ficar ali tentando justificar a sua situação, sugerindo que se Deus revelasse toda a verdade, né, Jó veria o que ele mereceria, não era só aquilo, que ele merece coisa pior do que o que ele estava sofrendo. Misericórdia, né, irmãos?
Então, o Zofar, ele reflete um pensamento comum da época, dos dias de hoje, vamos dizer assim, até dos dias de hoje, o Zofar. A crença de que todo sofrimento é consequência direta do pecado. Mas nós sabemos, né, você que é leitor da Bíblia, você que estuda, você que sabe, conhece as palavras de Deus, que a gente tem que aprender a conhecer Deus, né? Saber quem é Deus e não saber o que é de Deus, o que as coisas de Deus faz. Nós sabemos que a aprovação de Jó, porque nós lemos os livros de Jó, então nós sabemos que a aprovação de Jó aqui não era um castigo. Não é um castigo, mas sim um teste permitido por Deus, um teste que Deus estava testando a fé de Jó, que o Satanás foi pedir autorização para isso. E Deus conhece Jó. Deus sabia que Jó não ia blasfemar. Deus sabia que Jó não ia pecar contra ele. E quantas das vezes nós já ouvimos julgamentos precipitados quando nós estamos passando por dificuldade? Quantas das vezes já te acusaram de pecado por causa que você está enfrentando uma luta, uma doença, um problema, e diz que é pecado? Pessoas que, em vez de te ajudar, que te conhecem você, pessoas que nos conhecem, em vez de nos ajudar, né, ela nos acusa sem entender o propósito de Deus na nossa vida. Porque Deus tem um propósito para cada um de nós. E aqui no Jó capítulo 11, versículos 7 ao 12, nós vemos aqui que Jó, a sabedoria de Deus, de Jó aqui, justificando, né? E a justiça de Deus também. A justiça de Deus. Zofar aqui, ele continua seu discurso exaltando a sabedoria e a grandeza de Deus, o Zofar. Olha o que o Zofar fala. Porventura desvendarás os arcanos de Deus, ou penetrarás até a perfeição do Todo-Poderoso? Falando com Jó. Se por acaso Jó, porventura, desvendaria, né, os planos de Deus, os arcanos de Deus, ou a perfeição de Deus. É o Zofar aqui. Numa frase aqui, nesse versículo, né, que ele diz aqui, ele fala uma verdade, onde nós acabamos de ler aqui, né? Ele faz questionamento com Jó, mas é uma verdade. Sabe por quê? Porque Deus, ele é insondável. Quem vai sondar Deus? Quem consegue insondar Deus? Deus é insondável. Os caminhos de Deus são mais altos do que os nossos. Não tem como. Mas Zofar, ele aplica essa verdade de uma forma errada. Essa é uma verdade, mas ele aplicou ali sobre Jó de uma forma errada. Sabe como? Insinuando que Jó, ele deveria apenas aceitar o seu sofrimento como punição merecida. Aceita como uma punição. Não é porque você está não é porque você está passando por uma luta, por uma enfermidade, por uma prova, que você tem que aceitar como uma punição o seu problema. Não. Aceita como um trabalhar de Deus, um propósito de Deus, mas não como uma punição, né? Você que conhece os seus erros. Estou falando de pessoas que conhecem, como Jó, ele sabia dos erros dele, ele sabia que não era fruto de um pecado. O Jó sabia, você sabe se você está passando por uma luta, por uma prova, se é fruto de um pecado ou não. Não precisa de ninguém te acusar, porque nós já temos um acusador que nos acusa de noite, que é o diabo. Então você mesmo pode avaliar você e você, não, eu não mereço isso, né? Isso não é um pecado, que eu estou passando por isso não é um pecado, não é por causa do pecado. Eu aceito, mas eu aceito como uma correção de Deus, eu aceito como um propósito de Deus. Imagina que nós agora, né, uma história comparativa. Imagina um homem inocente, ele sendo julgado injustamente num tribunal, ali dentro daquele tribunal. E ali, esse homem, ele se defende, mas o juiz não dá nem ouvido para ele. O juiz nem liga, não escuta o que ele está falando, o que ele está se defendendo. E os seus próprios advogados ali, que deveriam ajudar ele, né, esse homem, começa a condenar. Então esse foi o sentimento de Jó, ali naquela hora. Ele se via como um homem justo diante de um juiz que é o Deus Todo-Poderoso, mas aqueles que eram para ajudar ele, que eram os amigos dele, os seus amigos, insistiam que ele estava errado, que ele estava em pecado, acusando, em vez de ser advogado, em vez de ajudar. Será que nós estamos sendo justos
quando nós julgamos os outros também sem nós conhecer toda a verdade? Porque nós também fazemos julgamento, né, igreja? Misericórdia. E a Bíblia diz que nós não devemos julgar ninguém, né? Então, Zofar aqui, para nós concluir essa parte aqui, Zofar, ele concluiu o seu discurso aqui com um apelo, com um apelo para que o Jó viesse a se arrepender do pecado dele. Né? Aqui no capítulo 11, versículo 13 ao 20. Olha o que está escrito aqui. Se dispuseres, olha, chamando ele para o arrependimento do perdão, do pecado. Se você se dispuseres o coração e entenderes e estenderes as mãos para Deus, se lançares para longe a iniquidade da tua mão e não permitires habitar a injustiça nas tuas tendas, então levantarás o rosto sem mácula e estará firme e não temerás. Ele está falando, né? Então ele promete aqui que se o Jó, né, se ele abandonar o pecado dele, se ele voltar a Deus, se ele se arrepender dos pecados que ele cometeu, Deus vai restaurar tudo na vida dele. Mas Zofar não entende que Jó não está sofrendo por causa do pecado. Novamente, volta nessa tecla. Zofar não está entendendo isso. Mas Jó está sofrendo porque Deus permitiu uma prova para demonstrar a fidelidade de Jó diante de Satanás. Então não tinha que Jó se arrepender de nada. Não tinha bom motivo de se arrepender. Então aqui, uma exortaçãozinha para nós. Aqui nós aprendemos que, nessa lição importante, o que é importante? Que nós devemos buscar a Deus sempre, sempre, não apenas nos momentos difíceis da vida. Tem gente que só busca a Deus no momento difícil. Ele só se volta para Deus no momento de crise, no momento que, né, parece que a morte está batendo na porta. Ele se volta para Deus. Não, você não tem que buscar Deus nos momentos difíceis, tem que buscar sempre. O arrependimento deve ser genuíno e não apenas para tentar escapar de um problema. Né? Não tem que se arrepender de pecado para você se livrar da enfermidade. Não tem que se arrepender do pecado para você prosperar ou para um milagre na tua vida. Não, você tem que se arrepender dos pecados, né? Mas permanecer sem pecado porque é por causa de Deus, por causa da perfeição de Deus, por causa da presença de Deus. Está contínua conosco. Se há algo que nós precisamos corrigir, você e eu, diante de Deus, hoje é o dia de você, né, de nós se humilharmos e pedir perdão para Deus. Mas lembre-se, nem todo sofrimento vem como consequência do erro seu. Às vezes Deus está te moldando para algo ainda maior. Eu quero profetizar que mesmo no meio da dor que você está enfrentando aí, Deus está trabalhando na sua vida. Tome posse. Quero profetizar para você que nenhum julgamento de pessoas que te julgaram até esse momento pode impedir os planos de Deus para a sua vida. Hoje, Deus está trabalhando na tua vida. Né? Eu creio que no tempo certo, Deus vai restaurar a tua sorte e vai dar a dupla honra para você. Não importa o que as pessoas dizem. O que importa é o que Deus ele sabe de você. É o que Deus sabe de você. Isso é o importante. Não é por causa de pessoas que Deus vai mudar você. Mas é por causa de você que Deus vai te mudar. Então aqui, a gente vemos aqui o conflito, né, de Jó, que foi se estendendo aqui. E Zofar, né, que entrou nessa acusação, né, terrível contra Jó. Amém? Nós vamos orar agora e vamos entregar na mão do nosso Deus, porque eu sei que nosso Deus tem o melhor para nós, para a sua vida, para a minha vida, em nome do Senhor Jesus. Você que chegou já até aqui, vamos entrar em oração, em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e bendito Pai, em nome do Senhor Jesus, ó Pai amado, Deus de poder, ó Deus de glória, Deus de sabedoria. Pai querido, neste momento, meu Deus, nós nos colocamos diante da Tua presença, meu Pai, nesta hora, para Te louvar, meu Deus, Te engrandecer o Teu nome, buscar, meu Deus, a Tua direção. Meu Deus, Tu és, meu Deus, o Deus Santo, Tu és, meu Deus, um Deus verdadeiro, meu Pai.
Meu Deus, nada, meu Pai, foge, meu Deus, do teu controle. E mesmo quando, meu Pai, nós não entendemos os teus planos, meu Pai, nós sabemos, meu Deus, que és bom e que tudo coopera para o bem daqueles que te amam, Pai. Senhor, arrependemos, Pai, hoje, nesse momento, dos nossos erros, nossos pecados. Senhor, aprendemos hoje aqui no capítulo 11 de Jó sobre as palavras de Zofar, meu Pai, que ao invés de trazer consolo, trouxe julgamentos precipitados. Quantas das vezes, meu Deus, também passamos por momentos em que as pessoas nos julgam sem nos conhecer a nossa história. Quantas das vezes ouvimos palavras, meu Deus, que nos machucam, meu Deus, palavras que tentam nos fazer, meu Pai, duvidar da nossa caminhada contigo. Mas hoje, ó Deus amado e santo, Pai querido, nós afirmamos, meu Pai, nós firmamos na tua verdade, Senhor, neste momento. O Senhor conhece o nosso coração. O Senhor sabe quem somos, meu Pai, o que enfrentamos e qual é o propósito das provações que estamos passando. Meu Deus, se há algo, meu Pai, em nós, meu Deus, que precisa, meu Pai, ser transformado, mostra-nos, ó Deus Todo-Poderoso. Se há, meu Pai, áreas em que precisamos nos arrepender, meu Deus, quebranta-nos, ó Pai querido, que o nosso coração seja moldado, meu Pai, conforme a tua vontade, para que possamos caminhar na obediência, meu Pai, no temor do Senhor. Meu Deus, meu Pai, repreendemos, meu Pai, toda acusação do inimigo, toda palavra de desânimo, toda mentira, meu Pai, que tenta nos afastar da tua presença. Cobrimos, meu Pai, com a tua presença, porque sabemos que o Senhor é maravilhoso. Pai, nossas vidas estão em tuas mãos, meu Pai. Meu Pai, cobre-nos, ó Deus, com o sangue de Jesus. Meu Deus, nós declaramos que só tua voz tem poder sobre nós, meu Deus. Só tua voz tem poder sobre nós, nenhuma outra. Meu Deus, se há alguém, meu Pai, que está, meu Pai, enfrentando, meu Pai, um momento difícil, meu Pai, sente injustiçado, meu Pai, ou incompreendido neste momento. Toca, meu Deus, eu te peço nesta vida agora. Senhor, toca com teu poder, meu Pai. Que a tua, meu Pai, paz inunde este coração. Que toda angústia, inquietação, meu Pai, sejam removidas pelo poder do Espírito Santo. Meu Deus, eu quero profetizar sobre esta vida que a justiça de Deus prevalecerá. Eu profetizo que nenhuma acusação pode impedir os planos do Senhor, meu Pai. Eu profetizo que aquele que confia no Senhor jamais será envergonhado. Meu Deus, fortalece-nos, ó Pai, para que possamos permanecer firmes, assim como Jó permaneceu. Meu Deus, que não sejamos, meu Pai, como aqueles que julgam sem entender, mas, meu Deus, sim, como aqueles, meu Deus, que trazem palavras de vida e esperança, que possamos, meu Pai, sempre edificar, meu Pai, apoiar e orar uns pelos outros, ó Espírito Santo. Meu Deus, renova, Espírito Santo, renova as forças dos cansados, cura os enfermos nesta hora, Senhor, liberta, meu Deus, os oprimidos, traz, meu Deus, a provisão para aqueles que estão necessitados. Meu Pai, nada é impossível para ti, meu Deus, e sabemos que no tempo tudo será restaurado, no teu tempo, Pai, será restaurado e cumprido. Meu Deus, te glorificamos, meu Deus, te exaltamos, meu Deus, entregamos tudo em tuas mãos, pois sabemos que tu és, meu Pai, digno de toda honra, toda glória e todo louvor, em nome de Jesus. Amém e amém. Louvado seja Deus.